Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Paz do Senhor, graça e paz, né, irmãos? Quero agradecer a vocês que estão aí me vendo, estudando a palavra de Deus comigo aqui. Nós estamos agora na segunda parte da introdução do livro de Romanos, um livro que todo mundo se interessa, um livro que todo mundo gosta de comentar, né? Então nós estamos na introdução, parte 1 já está aí atrás, você pode depois assistir. Vamos entrar agora na parte 2, vamos falar sobre as cartas, tá certo? Então eu quero que você acompanhe esse estudo. É muito interessante, muito bom para você que vamos dizer assim, um pregador, uma pessoa que gosta da palavra, do estudo da palavra. É muito interessante. Então, que Deus abençoe você nessa manhã, que nós dois juntos possamos aprender. Então, antes de começar o estudo, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho, dá aquela força, dá aquela moral pra gente aqui. Se inscreve no canal, ative o sininho, tá? Faça um comentário, participe do sorteio deste livro aqui, ó. Esse livro aqui nós estaremos sorteando esse livro, certo? E você é meu convidado para participar desse sorteio. Quando você ganhar um sorteio, eu estarei enviando para você de graça. Você não vai pagar nada, eu estarei enviando aonde você estiver. Mas você precisa comentar, certo? Para que eu possa saber quem é que está no canal, tá bom? Mas esse sorteio vai servir para todos os vídeos que já tem aí posto, né, vamos dizer assim, no canal. Ok? Então eu conto com você. Vamos lá. Continuando, hoje nós vamos falar as cartas de Paulo. E foram 13 cartas do Novo Testamento são atribuídas a Paulo. 13 cartas são atribuídas a Paulo. E, tradicionalmente, dividida em 4 categorias, certo? Paulo, vamos dizer assim, escreveu, foram atribuídas a Paulo 13 cartas, e essas 13 cartas foram distribuídas ou divididas em 4 categorias. A primeira carta, primeira e segunda Tessalonicenses, certo? As grandes cartas, Gálatas, que, na opinião de alguns, foi a primeira carta de Paulo. Um diz que Tessalonicenses, outro diz agora que é Gálatas. Romanos 1 e 2, livro de Romanos, 1 e 2 Coríntios, as cartas da prisão, Filipenses, Éfeso, Colossenses e Filemão, e as cartas pastorais, que é 1 e 2 Timóteo e Tito, certo? Então, repetindo, as primeiras cartas, as 4 categorias. As primeiras cartas foram 1 e 2 Tessalonicenses, as grandes cartas, Gálatas, certo? Romanos, 1 e 2 Coríntios. As cartas da prisão, Filipenses, Éfeso, Colossenses, Filemão. As cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, ok? Então, no último século, porém, a abordagem tradicional, as cartas de Paulo, tem sido alvo de questionamento intenso por parte dos estudiosos, certo? De tendências menos conservadores, certo? Esses estudiosos atribuíram ao apóstolo apenas 7 das cartas, chamadas paulinas. E quais são as cartas paulinas? Gálatas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, Filipenses e Filemão. Ao seu ver, as demais cartas foram escritas por discípulos de Paulo, depois da morte do apóstolo, por volta de 64 a.C. depois de Cristo. Argumenta-se, portanto, que esses escritos pseudônimos mais tardios não devem ser levados em séria consideração para discernimento da teologia paulina. Essa corrente de estudo paulino baseia suas asserções em 3 argumentos principais. Quais delas? Quais seriam elas? Seriam, primeiro, o vocabulário das cartas,
contestada e é diferente do vocabulário das cartas incontestáveis, certo? Paulinas, segundo a história que se presume pelas cartas pastorais, não harmoniza nem com os acontecimentos das cartas de Paulo e nem com os relatos de suas viagens registradas em Atos. Terceiro, a teologia das cartas pseudônimas é conflitante entre as cartas incontestavelmente paulinas, certo? Então, uma vez que há dúvida sobre as autorias paulinas de Romanos, um comentário de Romano não precisa apresentar discussão detalhada acerca de quantas cartas Paulo escreveu, mas devemos pelo menos observar de passagens e refutações tradicionais aos argumentos mencionados anteriormente. Primeiro, a diferença de vocabulário entre as cartas paulinas de autoria contestada e as de autoria não contestada pode ser explicada pelo menos pelo uso de secretários diferentes, por uso de pessoas que andavam com Paulo diferente. Romanos capítulo 16, versículo 22, certo? Menciona Técio como sendo um deles, e pelo vocabulário diferente que foi preciso parar, corrigindo, vamos dizer, menciona Técio como sendo um deles, e pelo vocabulário diferente que foi preciso para tratar das várias circunstâncias de cada igreja a qual o apóstolo escreveu. Segundo, há motivo convincente para propor a teoria de que Paulo foi liberto da prisão em Roma, registrada em Atos 28, 62 anos depois de Cristo. Depois disso, realizou uma viagem missionária à Espanha, em Romanos capítulo 15, e talvez outros lugares, mas que em seguida foi detido com Pedro e outros cristãos, para ser julgado pelo imperador Nero em Roma. Ali, de acordo com a tradição confiáveis, Paulo e Pedro foram martirizados. Paulo e Pedro, os dois, segundo algumas fontes, foi ali que eles foram martirizados por sua fé em Cristo. A gente veja bem, a gente percebe que nesse contexto que eu acabei de ler, que essa discussão em qual foi a carta, quais são as cartas, mas é importante você prestar atenção a esse detalhe, tá? Para cada dia mais você poder, vamos dizer assim, confiar, certo? Naquelas cartas a qual Paulo escreveu em situações muito adversas, mas mesmo assim eles estavam confiando e crendo que Deus estava no controle deles, né? Não é verdade? Então veja bem, voltando, 64 depois de Cristo, depois desse fato, aliás, o fato de Lucas, colaborador em alguns trabalhos missionários de Paulo e autor de Atos, não resiste à morte de Paulo. Em Atos 28, não é verdade? Não aparece em Atos dos Apóstolos Lucas mencionando a morte de Paulo. Aponta claramente para essa teoria. Terceiro, a teologia geral das cartas paulinas de autoria contestada e sobreposição das duas eras, veja adiante, também a força motriz das cartas incontestavelmente paulinas, como mais de um estudioso já observou. E se é o caso em relação ao tema principal do pensamento do apóstolo, por que duvidar que aconteça o mesmo ou algo semelhante em relação ao tema secundário de Paulo? Entendeu? Então,
essas são essas 13 cartas que foram, vamos dizer assim, direcionadas por Pedro, que há essa contestação, que não foi, que foi, entendeu? Mas o que é importante, nós sabemos disso, certo? E pesquisarmos mais para tirar nossas próprias conclusões através das pesquisas e dos estudos que nós estamos fazendo nesse período de pandemia, né? E qual era a teologia de Paulo, né? Por exemplo, vamos falar um pouco sobre qual era a teologia de Paulo. 4 teses, certo? Competem entre si, como no núcleo do pensamento de Paulo, a justificação pela fé, que é um ponto fundamental. A justificação pela fé. A teoria, a abordagem da história, da religião e a escatologia judaica, né? A teoria de... Que teoria seria essa? A teoria de Tübingen. É a teoria Tübingen, é a abordagem da história das religiões e a escatologia judaica. A discussão da gente desse tema parte do pressuposto de que, se for possível identificar a chave para o pensamento de Paulo, encontraremos nela parâmetro para a interpretação de suas cartas. Não é verdade? Com a reforma protestante, a justificação pela fé assumiu a dianteira na competição pelo núcleo da teologia de Paulo, ao menos entre os não católicos, certo? Os não católicos. Especialmente quando se leva em consideração Gálatas, Romanos e Filipenses. De acordo com a tese dessa carta, o pecador é declarado justo diante de Deus pela simples fé em Jesus Cristo. Entendeu? Entendeu aí como é que é? Vou repetir. De acordo com a tese dessas cartas, que carta? Gálatas, Romanos e Filipenses. De acordo com essa tese, carta, pecador é declarado justo diante de Deus pela simples fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei de Moisés. Sem dúvida, a justificação pela fé é um elemento de grande importância na teologia de Paulo, como veremos repetidamente na carta dos Romanos. Contudo, os estudiosos paulinos do século XX observaram corretamente que, embora a justificação seja importante, Paulo não permeia o restante de seus escritos antes da doutrina da justificação pela fé. Parece ser um ensinamento que Paulo explicou e defendeu em resposta à influência dos judaizantes sobre algumas das igrejas para as quais ele escreveu, mas não todas. Em outras partes, o apóstolo Paulino da justificação pela fé era uma refutação do ensinamento falso do judaizante, de que a salvação se dá pela fé em Cristo, acrescido à obediência à Torá. Então, é bem provável, portanto, que a justificação pela fé não seja o tema global que inspira o conjunto escrito dos paulinos. Eu também acho, concordo plenamente com o autor, tá entendendo? Porque o foco em si, nessa discussão de Gálatas e Romanos, tinha um foco específico, né? Muito específico. A teoria de Tübingen, quer dizer, é assim chamada por causa da universidade dessa cidade alemã. Esta associada a um dos mais importantes professores de teologia dessa instituição, é o Bauer. Em meados do século XIX, Bauer afirmou que a chave para entender Paulo e, de fato, todo o Novo Testamento é
é observar que, por todas as suas páginas, desenrola-se uma verdadeira guerra civil teológica, guerra civil teológica. Paulo e a mensagem da justificação pela fé contra Pedro, a mensagem da justificação pela fé acrescido das obras da Torá. Os judaizantes. Coube a obra anônima de Atos, no segundo século, pintar um retrato idílico da igreja primitiva, da qual Paulo e Pedro aparecem como amigos chegados. Embora a teoria de Tubingen tenha desfrutado de grande aceitação entre os intérpretes do Novo Testamento na Europa do século XIX e da primeira metade do século XX, a sua influência praticamente desapareceu na segunda metade do século XX, graças a suas considerações. Primeiro, os estudiosos reconheceram verdadeiramente a natureza e da teoria de Bauer, a saber, mais uma imposição sobre o Novo Testamento da filosofia dialética de Hegel, tese da mensagem de Paulo, antitese à mensagem de Pedro, que resultam em síntese a conciliação de ambos os atos. Em outra parte, a teologia de Paulo e do Novo Testamento foram distorcidos pela imposição da categoria filosófica. Segundo poucos estudiosos de hoje, duvidam que Lucas tenha escrito Atos e que tenha feito de um final do primeiro século. Você vê como a coisa funcionava naquela época, né? E não entre meio e o fim do segundo século. Na primeira metade do século XX, outra hipótese a respeito do núcleo da teologia paulina surgiu. Desta vez, na escola da história das religiões. Embora diversos conceitos encontrasse sobre o bojo dessa abordagem, tinha, certo? Em comum a ideia que Paulo abrirá mão da fé judaica para adotar uma religião helenística, grega, fosse ela uma das religiões de mistério grego, conforme Richards. O miticismo helenístico, conforme Adolfo Desmanes, ou o agnosticismo platônico, conforme Rudolf Bultmann. Hoje, na abordagem da história das religiões, ainda é defendida por alguns estudiosos e destaque, certo? Os membros do Jesus Seminar, Elaine Pauges, Bart Ehrman, mas a maioria dos estudiosos afirma que Paulo foi fiel na sua herança judaica e que a influência helenista ocupou a periferia e não o centro de sua teologia. Isso se sustenta mesmo depois de levarmos em conta a interpretação do helenismo do judaísmo do primeiro século. A quarta tese concorrente sobre o núcleo de pensamento de Paulo é a escatologia judaica, mas em forma revisada no início do século XX. Alberto Schweitzer convenceu a maioria dos estudiosos do Novo Testamento de que a estrutura das duas era típica escritos do judaico, segundo o templo, judaísmo, num período entre a reconstrução do segundo templo em Jerusalém, em 1519 a.C. A sua destruição pelos romanos no ano 70 depois de Cristo era a chave não apenas para a mensagem de Jesus, mas também para a teologia de Paulo. Esse ano 70 depois de Cristo, que fala também Daniel, é muito interessante depois estudarmos no qual está o Apocalipse, aí sempre toca nesse assunto do que aconteceu nos anos 70, né?
depois de Cristo. Mas também para a teologia de Paulo, no tempo de Jesus, o judaísmo apocalíptico, que se tornaram elemento importante da teologia judaica, ensinava que a história se divide em duas eras. A presente era de pecado e tristeza causada pela queda de Adão e a era vindoura do reino de Deus, um período de justiça, paz sem precedentes, que seria estabelecido pelo Messias. Para a maioria dos estudiosos paulinos, a atualidade, esta é a chave para o pensamento de Jesus, de Paulo, e na verdade, de todo o Novo Testamento. Concordamos com essa ideia. Existe, porém, uma diferença importante entre o antigo panorama judaico e das duas eras e o Novo Testamento. Enquanto o primeiro esperava que essas duas eras fossem consecutivas, quanto ao Messias viesse, substituiria por completa a presente era pela vindoura. O último afirma que essas duas eras são um presente simultâneo, ou seja, elas se sobrepõem deste modo, como a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A era vindoura, o reino de Deus, irrompeu. Então a gente percebe que vamos continuar aqui, nós vamos continuar depois falando sobre a parte das cartas aos Romanos. Já falamos sobre a teologia, agora nós vamos falar depois sobre as cartas. Então, o tempo, para não ficar cansativo para você que está estudando, que aqui não é pregação, é um estudo. Eu estudo das cartas aos Romanos, uma série de comentários expositivos. Então a gente percebe que todo mundo gosta. Porque é cansativo, né? Você passar 20, 30 minutos falando sobre essa parte teológica. Mas eu quero pedir a você que gosta de estudo, você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe para aquelas pessoas que gostam de estudar. Agora eu preciso muito da sua ajuda. Eu preciso que você se inscreva no canal, ative o sininho e participe do sorteio. Estarei orando por você agora, em nome de Jesus. Senhor Deus nosso Pai, eu quero te pedir agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, que toda pessoa, todo ser vivente, Pai, que assistir esse vídeo, ela possa se inscrever no canal, que ela possa ativar o sininho. Senhor, que toca no coração dessa pessoa, para que juntos possamos aprender a palavra de Deus e que ela venha receber, meu Pai, esse conhecimento para passar para frente. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até o próximo.